Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, a paz do Senhor Jesus. E um bom dia de domingo, nós estamos começando o Culto no Lar, a Escola Bíblica Dominical, e nós desejamos que nesta manhã feliz, as boas mãos do nosso eterno Deus estejam sobre você e sobre toda a sua família. Nós queremos nesta manhã dizer que estamos felizes em podermos voltarmos mais uma vez e cultuarmos juntos. Nós queremos louvar a Deus por esta oportunidade, agradecer ao nosso bom pastor Ailton José Alves, ao nosso superintendente, pastor Nadi Jackson Saraiva, por esta oportunidade e de forma extensiva agradecer a você que estará em casa nos acompanhando, quem sabe no trabalho, no hospital, quem sabe um pouco doente em casa, deitado no seu leito, mas estará aí ligado na Rede Brasil de Comunicação. Você de perto e de longe, receba aí a paz de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração. Vamos orar. Tudo começa bem quando começa com oração. Nós queremos convidar você a fazer um clamor. Você que está aqui no Pernambuco, você que está no Brasil, fora do Brasil, nos acompanhe neste momento na oração. Certamente a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Vamos orar. Querido Deus, Pai querido, Deus maravilhoso, neste momento, Senhor, nós queremos Te adorar por mais uma oportunidade que nos concede de estarmos em Tua presença, neste culto no lar, Senhor, nesta escola bíblica dominical. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, utilize-se dos instrumentos que passarão aqui, aqueles que irão louvar o Teu nome, aqueles que irão orar, aquele que irá trazer a Tua palavra. Usa-nos, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Abençoa as famílias que nos acompanham, Senhor. Os idosos que estão em casa e que não podem sair por conta do distanciamento social. Ó Senhor, que esse isolamento social não nos isole de Ti, Senhor. Que a Tua presença seja maravilhosa em nosso meio. Abençoa as crianças, Senhor, que não podem ir à escola dominical porque estão também debaixo do decreto, seguindo a orientação, Senhor, daqueles que são responsáveis por cuidar da nossa saúde. Abençoa-nos nesta manhã mais uma vez. Que a Tua presença maravilhosa seja constante, Senhor. Receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É o que nós Te clamamos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Chegou o momento da adoração. Nós vamos convidar o presbítero Jonathan Eder. Paz do Senhor, presbítero. Tudo bem com o senhor? Bem, graças a Deus. Prazer em revê-lo mais uma vez. Vamos adorar a Deus? Vamos. O senhor gosta muito de louvar a Deus, Glória né? a Deus por Então isso. vamos louvar. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor e que bênção voltar ao culto no lar desta feita, o nosso culto da Escola Bíblica Dominical, que tem sido uma bênção para os nossos irmãos que, como disse o pastor Barreto, ainda não podem estar no templo devido ao decreto. Mas nós vamos louvar a Deus. Hino de número 145 fala sobre a união do cristão com o seu Senhor. Diz assim: a minha alma te ama, ó Senhor, de Ti só recebe vida e amor. Vamos louvar a Deus. Glória a Jesus. A minha alma te ama, ó Senhor, e desfalece sedenta de amor. És meu consolo na aflição e luz perfeita na escuridão, meu verdadeiro pão. A minha alma ama-te, Senhor, de Ti só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor, almeja sempre andar no Teu temor. Tu vives já no meu coração e guia-me pelas Tua mão. És minha salvação. Com alegria, a minha alma ama-te, Senhor, de Ti só recebe vida
fervor. Desejo ter a celeste paz, o gozo santo que satisfaz, e salvação verás. Aleluia! A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebe vida e amor. A minha alma te ama, ó Senhor, por mim sofreste incomparável dor. Teu nome quero aqui louvar, os teus preceitos e leis honrar, e sempre em ti pensar. A minha alma ama-te, Senhor, de ti só recebe vida e amor. Oh, glória a Deus! Que este amor de Deus que está derramado em nosso coração possa transbordar também para a vida do nosso irmão. E por isso nós vamos louvar o 175, que é Irmãos Amados. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Vamos louvar a Deus. Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. Oh, glória! No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo ou bem fazendo, no nome santo de Jesus. Cante com alegria. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estás lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe, amigo, presbítero Jonathan Éder. Queridos irmãos, nós queremos neste momento dedicarmos um pouco a nossa atenção agora para lermos a lição que vamos estudar nesta manhã de domingo.
queremos aproveitar e, como sempre, nosso superintendente faz, felicitar nossos irmãos do PROAD, que estão aí em casa ainda, obedecendo às restrições, o distanciamento social, mas não poderiam ficar de fora da escola bíblica dominical. E hoje nós estamos já tendo essa oportunidade de estudarmos mais uma lição, a lição de número 8, que tem como título As causas da desunião devem ser eliminadas. Você está acompanhando aí na tela, hoje dia 23 de agosto do ano de 2020. O texto áureo da nossa lição nos diz: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Salmos 133, verso 1. A verdade prática da nossa lição, você pode também nos acompanhar, estará estampada na tela do seu televisor ou do seu smartphone, diz: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. O objetivo geral da nossa lição nos diz o seguinte: devemos destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Os objetivos específicos da nossa lição são 3. Você pode acompanhar conosco. Primeiro, explicar que a união, caracterizada no período pós-exílio, serve de referência para a igreja. 2. Expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. E terceiro e último, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. A leitura bíblica em classe da nossa lição encontra-se no livro de Neemias, capítulo de número 5, versículo 1 e depois do verso 6 ao verso 12. Como sempre fazemos, vamos convidar você, aqueles que podem, claro, ficar em pé, a ficar em pé, em reverência à Santíssima Palavra de Deus, e vamos ler o texto bíblico que está na nossa lição, que é a leitura bíblica em classe, Neemias capítulo 5, verso 1 e depois do 6 ao 12. Você que não tem lição da Escola Bíblica Dominical, poderá acompanhar a leitura conosco, que será colocado aí na tela do seu televisor ou do seu smartphone. Vamos ler então o que diz a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 5, versículo 1. A Bíblia nos diz: "Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura, tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro e trigo, deixemo-nos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles." Versículo 12, todos nós vamos ler 1, 2, 3, todos nós juntos. Então disseram: restituí-lo-emos
e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Amém. Vamos neste momento orar a Deus, mais uma vez, agradecendo por mais um domingo, por mais uma oportunidade de lermos a sua palavra. Pai querido, ó Senhor, nosso muito obrigado, Deus, por esta manhã maravilhosa, por esta porção bíblica que lemos nesta manhã, Senhor. Nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude e que aquilo que será ensinado, Senhor, seja mais uma vez de alimento espiritual para a Tua igreja. Aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, que a Tua palavra, Senhor, entre em seus corações e que eles decidam hoje, Senhor, fazer um pacto com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso muito obrigado. Continua abençoando a nação brasileira, Senhor. Veja aquelas famílias, ó Pai, que estão enlutadas, porque perderam entes queridos. Queremos te pedir por aqueles que estão hospitalizados, que provavelmente alguns deles estejam nos acompanhando, Senhor. Que Tu estendas as Tuas mãos, é o nosso desejo. Traz, Senhor, cura, Senhor. Contempla, Senhor, aqueles que estão em casa, neste momento sofrendo com dores. Tu és a saúde das nações, Senhor. Abençoa nosso país, abençoa nosso presidente, Senhor. Estende Tuas mãos sobre ele, livra-o, Senhor, de todo mal. Sobre os ministros que ali estão. Contempla, Senhor, os poderes legislativos, Senhor, judiciário. Abençoa, Senhor, toda a nação brasileira. Contempla, Senhor, cada prefeito, cada governador, cada deputado federal, deputado estadual, cada senador, cada, Senhor, vereador, Senhor, do nosso país. Abençoa as nações, abençoa o mundo, Senhor. Traz, Senhor, a cura, Senhor, para as nações. É o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar em nome de Jesus. Tem sido escalado para nos trazer uma palavra de conscientização quanto à questão das contribuições, que faz parte também do culto, presbítero Jonathan Lucena, que compõe a equipe da superintendência das escolas bíblicas dominicais. Paz do Senhor, presbítero. Amém, evangelista Alessandro. Senhor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar cultuando Todo o Senhor nosso. mais uma vez, seguindo a escala do nosso pastor. Fique à vontade. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que felicidade poder estarmos na presença do Senhor nosso Deus, na manhã de domingo, para juntos adorarmos a Ele, na beleza da sua santidade e tendo a oportunidade de estarmos aprendendo mais da sua palavra. Mas como disse aqui o evangelista Alessandro, nós temos um momento especial também do nosso culto, onde nós expressamos a nossa gratidão a Deus e o nosso serviço a Ele. É isso mesmo. A palavra de Deus nos ensina, quando lemos, por exemplo, o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 8, versículos 2 e 3, de que durante o ministério terreno de Jesus, pessoas se destacaram, em especial nesta passagem, algumas mulheres, que pela experiência que tiveram com Cristo, experiência transformadora, experiência libertadora, estas mulheres sentiram o prazer instantâneo de cooperar, de contribuir para a obra de Deus, nos ensinando nesse texto, a partir da experiência destas mulheres, de que servir a Deus com as nossas contribuições é uma expressão de gratidão por aquilo que Ele fez nas nossas vidas, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é. E ao contribuirmos, estamos servindo, não no sentido de retribuir, porque não tem como, mas a expressar a nossa gratidão e a nossa total dependência dEle. Em Lucas capítulo 8, como disse, versículos 2 e 3, diz a palavra de Deus: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Perceba que esse texto, portanto, deixa claro esses 2 princípios. E quando nós estamos contribuindo com os nossos dízimos e ofertas, estamos expressando a nossa gratidão por aquilo que Ele fez conosco e servindo para que haja a expansão da sua obra e o seu nome seja glorificado. E para facilitar
o nosso serviço a Ele através das nossas contribuições, você já conhece muito bem que está à sua disposição no canto superior direito, esse ícone que de todos nós é conhecido como QR Code, que você pode, através do seu smartphone, com a sua câmera, ao acioná-la, automaticamente abrirá a plataforma que facilitará e de forma segura a sua contribuição. E você pode estar fazendo isso também. Ou, se preferir, acessando diretamente o site da nossa igreja, através do www.ieadpeplay.org, e estará aí adicionando ou clicando na expressão "Quero contribuir". Uma vez selecionando essa opção, surgirá aí à sua disposição a natureza da sua oferta e da sua contribuição. Dízimos, ofertas para o trabalho missionário, para a obra social realizada por esta igreja, que é conhecida de todos, não só aqui no estado de Pernambuco, mas como fora dele, e através das ofertas, cooperando para o trabalho da comunicação através da Rede Brasil. Você pode estar selecionando, como está aí à sua vista, o PayPal ou por meio do PagSeguro. São opções que estão à sua disposição. Você pode estar contribuindo com segurança, sem nenhuma dificuldade, fazendo o trabalho do Senhor também. Ou, se preferir, através do depósito bancário, por meio destas contas que a igreja disponibiliza, na Caixa Econômica, também no Banco do Bradesco e no Banco do Brasil. Sempre lembrando que o beneficiário desta contribuição é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Escolhendo algumas dessas opções, você pode estar cooperando, contribuindo para o engrandecimento da obra do Senhor e expressando a sua gratidão a Ele. Diante disso, nesse momento, vamos estar contribuindo, mas também antes orando, agradecendo a Deus e pedindo as suas bênçãos em continuação, crendo que Ele é o provedor e Ele pode fazer, como disse o apóstolo Paulo em Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente. Se você crê nisso, eu lhe convido nesse momento a estarmos orando a Deus, pedindo a sua bênção em continuação, pois Ele é poderoso. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, queremos Te agradecer, Senhor, por esta manhã feliz em Tua presença, de estarmos participando deste culto no lar, que é a Escola Bíblica Dominical. Já temos louvado o Teu nome por meio dos cânticos, temos lido a Tua palavra, Senhor, mas nesse momento, como um dos elementos pertencentes ao nosso culto, estamos para contribuir com dízimos e ofertas para a manutenção do Teu trabalho. Uma expressão de gratidão por aquilo que Tu és, Senhor, nas nossas vidas e pelo que Tu tens feito. Continua abençoando os Teus filhos que com prazer e alegria fazem este trabalho, os que estão impossibilitados porque encontram-se desempregados ou em alguma dificuldade que impeça, Senhor, estenda Tuas mãos, Tu és poderoso para abrir as portas aos Teus filhos comerciantes, empresários, os que são autônomos, funcionários. Continua abençoando cada vez mais o Teu povo, para que o Senhor continue sendo honrado e glorificado através da Tua igreja. Assim Te pedimos todas estas bênçãos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bênção estarmos na presença do Senhor. Nesse momento de contribuição, o evangelista Alessandro convida mais uma vez o presbítero Jonatas Éder, para estar louvando a Deus mais uma vez. Muito bem, meus irmãos, nós vamos louvar, com autorização do evangelista Alessandro, o hino 52, Tudo está bem. Não é? É uma frase de fé. Eu sei que às vezes as coisas estão difíceis, mas nós vamos louvar que tudo está bem. Eu não sei onde você se encontra, mas tudo está bem. Glória a Deus. Pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem. Seu amor é infinito, tudo está bem. Esse amor nos tem provado em seu Filho muito amado, que por nós foi imolado. Sim, sim, está bem. Cristo agora o cetro empunha, vai tudo bem. Quem morreu é quem governa, tudo está bem. Seu amor é imutável, seu poder inabalável, seu cuidado é incansável. Sim, sim, está bem. A fé canta na tristeza, vai tudo bem. Canta sim e com firmeza, tudo
tudo está bem. Pois se Deus é quem nos guia, eternamente nos vigia, com bondade noite e dia. Sim, sim, está bem. Por caminhos escabrosos vai tudo bem, ou por mares tormentosos tudo está bem. A Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece, nenhum só dos seus se esquece. Sim, sim, está bem. Quer na vida, quer na morte, vai tudo bem. Quão feliz é nossa sorte, tudo está bem. Pelo sangue resgatados e do mundo separados, sempre por Jesus guardados. Sim, sim, está bem. Glória a Deus. Obrigado, Pai do Senhor. Obrigado, a nobre amado e amigo presbítero Jonatas Éder. Muito bem, chegou agora o momento da ministração da palavra de Deus. É o instante em que você vai parar um pouquinho. Eu sei que a vida é muito corrida, eu sei que o ativismo ele é muito intenso, mas eu queria lhe convidar a gastar um pouquinho do seu tempo hoje, alguns minutos, para meditar na palavra de Deus. Tem sido escalado pelo nosso muito amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, o evangelista Jaziel Marques. Paz do Senhor, ministro, tudo bem? A paz do Senhor, evangelista Alessandro Amém. Barreto. O ministro Jaziel Marques faz parte ali da equipe da superintendência das escolas bíblicas dominicais. Amém. E está com o senhor a oportunidade. Vamos estar orando para Deus mais uma vez lhe usar poderosamente. Amém. Fique à vontade. Queridos irmãos, desejamos saudar a todos com a graciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos participando nesse momento, desse culto tão abençoado e tão abençoador, podemos assim dizer também, que é a nossa escola bíblica dominical, o primeiro culto do dia e também o primeiro culto da semana. Queremos aí enviar a nossa saudação para os irmãos que fazem parte, né, da escola dominical ali na congregação em Benfica, onde ajudamos e cooperamos com o nosso querido pastor presidente. E como foi dito pelo evangelista Alessandro Barreto, este é o momento de juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu quero antes também fazer aqui trazer a minha gratidão, a minha palavra de agradecimento ao nosso querido pastor presidente, Ailton José Alves, pela confiança em nos permitir estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra de Deus. Agradecendo também ao nosso pastor Nadijackson Saraiva, que é o superintendente das escolas bíblicas dominicais no estado de Pernambuco, que se faz representar aqui nesta manhã pelo evangelista Alessandro Barreto, que é o secretário da nossa superintendência. Nós queremos lhe convidar a pegar a sua Bíblia, né? Você que está em casa, com a sua família, né? Como já foi dito pelo evangelista Alessandro, muitas pessoas ainda estão impossibilitadas de estar na escola dominical, né? E por isto, o nosso querido pastor presidente, ele tem entendido a necessidade de manter este culto. Para você que está em casa, né, idoso, você que tem suas crianças e que não pode ir porque está com a sua criança na sua casa neste momento, reúna a sua família, chame neste momento seus filhos, para que todos possam assim ser abençoados pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. Deus quer falar mais uma vez, né, ao seu coração através da sua palavra. Queridos, este trimestre nós estamos estudando sobre os princípios divinos em tempos de crise, né? A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E você vai lembrar comigo que nós já estudamos várias lições, nós já estaremos hoje, claro, estudando a lição de número 8, né? Que tem como título, né, as causas da desunião devem ser eliminadas. E nós iremos falar sobre este assunto muito importante nesta lição de hoje, onde nós vamos perceber que os problemas agora enfrentados pelos judeus e por Neemias, que era o seu líder, não eram agora problemas externos, porque nós já estudamos aqui na lição 4,
também, porque não dizer a lição 7, e ainda iremos estudar a lição 9, onde aconteceram muitas situações desagradáveis de inimigos, né, que tentaram atrapalhar o povo, a obra de Deus, e que Neemias precisou muita graça e sabedoria de Deus para enfrentar os opositores. Todavia, a lição de hoje ela vai falar sobre um problema, podemos assim dizer, mais delicado, porque Neemias ele vai enfrentar problemas internos agora. Não é mais problemas com Sambalate, né, com Tobias, com os samaritanos, com os arábios, não. Agora o problema é entre irmãos. E eu queria lhe convidar, né, para, se você tem a sua lição, se não, você pode acompanhar aí na sua tela, ou na tela da sua TV, né, rapidamente, o que está escrito aqui na verdade prática da lição de número 8. Veja o que é que está escrito aqui, para darmos aqui início ao nosso estudo. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Aqui está uma grande verdade, né, ou grandes verdades nesta palavra de introdução aqui, que está na verdade prática, né, onde ele diz que a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo, nós vamos observar isso, né, porque quando vivemos em união, estamos testemunhando a Cristo, ou o que Cristo fez na nossa vida, e também ele diz aqui que é um estímulo para o crescimento da obra de Deus. E baseado nesta verdade prática, né, nós estaremos aqui estudando, né, nesta lição, a partir da leitura que foi lido pelo evangelista Alessandro Barreto, que está em Neemias, capítulo 5, versículos de 1 ao 12, né? Nós iremos observar, né, o que aconteceu naqueles dias de Neemias e também estaremos, claro, aqui fazendo uma aplicação, trazendo para os nossos dias, para a igreja do Senhor. Mas, queridos, como o tema da nossa lição fala sobre desunião, né, as causas da desunião devem ser eliminadas. Então, eu gostaria de rapidamente aqui trazer uma definição desta palavra, né, que é comum, né, e que não é difícil de entendimento, mas eu acho que é importante, pelo menos, usar aqui duas definições que o dicionarista, né, o Antônio Oás, né, do dicionário da nossa língua portuguesa, ele diz que desunião significa separar o que estava unido, falta de acordo, desarmonia, separação, né? Então, entre muitas outras definições, mas eu repito aqui a primeira que eu falei, separar o que estava unido. E quando nós olhamos para esse contexto, né, da construção dos muros, do templo e até do altar, né, que assim que eles voltaram do exílio da Babilônia, eles vão construir um altar, eles vão construir o templo, vão reconstruir os muros. E quando nós olhamos para vários textos, tanto no livro de Esdras como no livro de Neemias, vai nos mostrar que o povo ele voltou do cativeiro como um só povo. Vamos conferir isto, ou esta verdade, já que estamos com a Bíblia aberta no livro de Neemias, vamos observar a referência de Neemias capítulo 8, verso 1, mas você pode também conferir em Esdras capítulo 3, versículo 1. Mas o texto que eu vou ler está em Neemias capítulo 8, verso 1, onde você vai perceber que quando o povo voltou do cativeiro, eles estavam como um só povo. Havia uma união muito maravilhosa entre eles. Veja o que diz. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então, veja que aqui no versículo 1, está de uma forma clara no texto que diz, todo o povo se ajuntou como um só homem. Então nós observamos aqui de que quando eles retornaram do cativeiro,
este retorno foi marcado pela união do povo. Como eu disse, na construção do altar, conforme Esdras 3:1, que eles se juntaram como só homem e construíram o altar. Na preparação e reconstrução do templo, Esdras capítulo 3, verso 9, você pode conferir também na sua Bíblia. E Neemias capítulo 4, verso 6 e também do 19 ao 23, nos mostra que na edificação dos muros, eles estavam unidos, eles estavam juntos. Agora, queridos, esses judeus que vivenciaram esse momento de uma verdadeira união, não demorou muito para que esta união fosse afetada. Nós vamos perceber que eles estavam como um só povo, todos só unidos, mas infelizmente esta união foi afetada. Eu disse aqui que Neemias ele enfrentou situações diversas, como oposição, ataques, por parte dos inimigos, daqueles que se opuseram à construção do templo, à reconstrução dos muros, mas, repito, o problema vivenciado por Neemias agora é um problema interno, é uma situação mais delicada, porque quando observamos aqui o texto de Neemias capítulo 5, nós vamos perceber, nós vamos entender que o problema agora era oriundo dos irmãos, ou seja, entre eles ali, que nós vamos entender mais à frente que judeus ricos estavam oprimindo os mais pobres ou os menos favorecidos. Então, ele está diante de uma situação um pouco delicada, mas, todavia, nós sabemos que Neemias se destaca como um líder habilidoso e ele, com a graça de Deus, ele vai conseguir orientar o povo e juntar o povo novamente. Então, depois de trazer essa breve introdução aí sobre desunião, o que estava acontecendo, e ainda ampliando aqui nesse texto de Neemias capítulo 5, para que possamos entender melhor o contexto socioeconômico pós-exílio, eu quero ler com você agora Neemias capítulo 5, versículo 1. Nós estamos na escola bíblica dominical. A nossa escola não é apenas uma escola dominical, escola bíblica. Se é escola bíblica, nós não podemos deixar de abrir a Bíblia. Eu sei que você, principalmente os irmãos da terceira idade, as crianças, há muito tempo, há mais de 100 dias, estão sem estar na igreja, mas não pode deixar o bom costume, claro, de pegar a Bíblia, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, estudar a Bíblia. E se nós estamos em um momento de estudo, faça isso. Pegue a sua Bíblia, acompanhe texto a texto e você terá uma compreensão melhor da palavra de Deus. Neemias capítulo 5, versículo 1 está escrito: foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Queridos, observe o que está escrito aqui nesse texto. Foi grande o clamor do povo e de suas mulheres. Contra quem? Contra os judeus, seus irmãos. É interessante nós destacarmos que eles estavam fazendo uma grande obra para Deus. Se nós lermos lá em Neemias capítulo 4, versículo 19, o texto nos diz, assim, Neemias capítulo 4, versículo 19, está escrito: e disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra. Nós estamos apartados do muro, longe um dos outros, Mas veja que ele diz, grande e extensa, grande é a obra. Eles estão fazendo uma grande obra, eles estão trabalhando para um grande Deus. Você pode inclusive lembrar as palavras de Neemias, no capítulo 1, versículo 5, que ele ora a Deus, chamando a Deus, se dirigindo a Deus, de Deus grande e terrível. Então, uma grande obra para um grande Deus, mas em meio a esta grande obra para um grande Deus, surge um grande clamor. E esse detalhes no texto, por exemplo, apenas o clamor do povo, mas ele faz que os homens, era comum que as mulheres não participassem, costumeiramente, mantinham-se tão grande que até mesmo as mulheres, devido ao desespero, elas clamam, porque Neemias era o que estava acontecendo. Então veja que Neemias capítulo 5 destaca que, eu queria que você observasse, o verso começa com a expressão, havia quem dizia, mostrando que era um grupo, o versículo de número 2, porque pelo que tomemos trigo, para aqui, que começa a reclamar trabalhadores, dos mercadores, que viam na necessidade de manter, porque havia quem dizia, nossos filhos, sem propriedades, sem comida, e se nós observarmos, o grupo eram de trabalhadores sem condições de sobrevivência. Havia quem dizia, as nossas terras empenhamos para tomar. E um segundo grupo nesse versículo 3, eles que haviam um hipotemento. O versículo 3 diz, as nossas casas empenhamos
nesta fome, ou seja, mas havia aqui ainda um outro grupo, e eu quero... Também havia quem dizia o tributo do rei sobre... Vamos ler também o verso 5, que está aí na sua... Agora, pois, a nossa carne é como seus filhos, e eis que nossas filhas são tão sujeitas, e os outros têm as nossas filhas. Queridos irmãos, aqui nesse texto, os impostos, né? Eram homens que pagavam altos impostos de pessoas, né? Eram aqueles que tomavam dinheiro da Pérsia como penhora, pagamento, sendo forçado a vender. Veja que a situação, a tensão social. Os israelitas vendiam-se a si mesmos as suas dívidas. Então nós temos aqui os judeus quando voltaram. Quais foram as causas? Analisarmos o que contribuiu para que o povo estava como um só homem. O povo estava unido, o povo com um só sentimento. O povo, né, essa desarmonia, essa divisão, o que foi que aconteceu? Tão delicada, né, que Neemias, nós vamos observar, acompanhe comigo, no capítulo 5 e o versículo 7, né, o que estava acontecendo ali. Depois pelejei com cada um do seu irmão e ajuntai. Então veja que chamava-se falta de início aqui, o que nós queremos mostrar com uma clareza, né, por parte daqueles que eram mais dos nobres, né, dos tomais cada um de seu irmão. Estamos falando do apego, né? O apego vai fazer com que os ricos comecem oprimindo seus irmãos, cobrando altos juros, né? Altos juros, porque o texto diz, usura tomais cada um do seu irmão. E todos nós sabemos que essa prática era proibida na lei de Deus, esta atitude era proibida. Eu queria ler com você Êxodo capítulo 22 e o versículo 25. Vamos abrir a nossa Bíblia e vamos conferir o que Deus havia dito, né, na sua lei ao seu povo sobre esta prática, né, que eles estavam cometendo, que Neemias repreendeu e que Neemias fez isso, claro, baseado na lei de Deus. Livro do Êxodo capítulo 22 e o versículo 25 está escrito: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, não lhe imporás usura. E quando nós falamos sobre usura, estamos falando de juros demasiados, juros altíssimos. Não é apenas a questão de cobrar juros, mas juros altos. E é isso que eles estão fazendo, violando a lei de Deus. E os pobres ficando cada vez mais endividados, conforme Neemias capítulo 5, que nós estamos estudando, né, versículo 2 ao 5. E esta era uma situação complicada, né? Porque a avareza, né, a falta de amor no coração daqueles homens levaram a esta atitude. E quando nós olhamos para essa prática pecaminosa, né, porque a avareza está classificada como um pecado na Bíblia, né? Nós nos lembramos do que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9, né, ao 10, nos mostra que aqueles que querem, né, ser ricos, né, aqueles que se apegam ao dinheiro, caem em ruína, em perdição, né? Submerge os homens na perdição e ruína, diz o texto. Então, veja que a falta de amor levou esses judeus, né, que agora começam oprimindo os seus compatriotas. Mas além da falta de amor, nós podemos acrescentar também a falta de empatia ou a indiferença. Porque, queridos, o sofrimento dos menos favorecidos judeus, no caso aqui, parecia não incomodar a classe rica, parecia que isso não estava incomodando. E isso pode ser observado no texto, né? Embora todos fossem compatriotas, judeus, alguns tiveram de ir ao extremo de vender a si mesmo, como eu já disse, de vender os seus filhos como os escravos, né? Neemias capítulo 5, verso 5. Então, esta indiferença, ela é questionada pelos judeus pobres, que ao verem seus filhos sendo vendidos como escravos a outros, eles começam argumentando. Veja o que diz o verso 5 do capítulo 5. Eu queria fazer essa leitura do capítulo 5, versículo 5, na Bíblia na Almeida Revista e Atualizada, só para que você tenha uma compreensão melhor desse texto que diz: nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Então observe que os judeus que estavam sendo oprimidos, eles chegam a Neemias e dizem: olha, Neemias, nós somos da mesma carne, ou seja, do mesmo sangue, nós somos o mesmo povo. Nossos filhos e nossas filhas são tão bons quanto os filhos deles.
e nós estamos agora vendendo os nossos filhos como escravos. Isso parecia não incomodar, né, aqueles que estavam oprimindo. Então, veja que, ainda que é interessante fazer um destaque aqui, este ato era legítimo, ou seja, da escravidão, conforme Êxodo capítulo 21, verso 2, era algo legítimo, né? Quando se havia uma dívida que não tinha como se pagar, vender seus filhos, ainda que havia um tempo estabelecido, né, no 7º ano ele recebia a libertação, ou caso chegasse o ano do jubileu antes, todos os escravos eles eram libertos. Agora, queridos, por que é que Neemias vai repreender, né, os nobres e os magistrados por aquele ato, né, de opressão, ao ponto que os mais pobres tinham que vender os seus filhos? Pela seguinte razão, é que era um ato desumano, porque você vai perceber comigo nesse texto que era um fato desumano pelo seguinte fato: eles chegaram ao extremo de pobreza exatamente por causa dos mais ricos, que começaram a oprimir, que começaram a cobrar os juros altos, que começaram a escravizar, e foi exatamente por esta razão que o plano de Neemias era corrigir essa situação ou esta prática injusta, porque eles estavam sendo injustiçados, eles estavam ficando cada vez mais pobres, e isto por causa dos seus irmãos que estavam tomando as suas posses. Veja comigo, Neemias capítulo 5, versículo 11, e você vai entender melhor exatamente que Neemias vai exigir, né, que eles restituam algo que eles estavam tomando deles. Veja o que diz o texto: restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Vós quem? Os judeus, nobres, magistrados, como está no texto, que estavam exigindo, né, já que eles não tinham dinheiro para pagar. Eles tinham que dar os seus filhos, né, como escravos, eles tomavam as suas vinhas, seus olivais, suas casas, né? Então veja que eles estavam vivenciando um momento muito complicado, e Neemias precisa, né, trabalhar essa situação delicada. Por quê? Neemias precisava dos judeus ricos que estavam construindo os muros, mas também precisava socorrer aqueles que sofriam devido à opressão desta classe mais rica, né? Então observe que havia uma indiferença, ao ponto que aqueles que estavam numa situação menos favorecida, né, os judeus pobres, eles diziam: nós somos um só povo, nós somos iguais, nós somos um só irmão. Então havia indiferença, né? Isso é triste, né? Isso é algo que não pode haver, né, entre nós, a indiferença, né? Nós falando sobre indiferença, né, nós podemos nos lembrar de uma parábola, né, que foi citada, né, pelo Senhor Jesus, quando ele foi indagado por um doutor da lei, né, que queria... certamente aquele homem, né, o texto é claro quando diz que ele conhecia toda a lei, os mandamentos de Deus, né, mas ele queria entender ou pegar Jesus, né, em alguma falha, e nós vamos ver que Jesus vai dar uma resposta bem prática, né? Lucas, né, vamos observar esta parábola, né, ela é muito conhecida nossa, né, porque Jesus vai ensinar, né, como deveria resolver essa situação, né, de sofrimento, né, e ele vai mostrar ali também personagens que agiram de uma forma diferente. É Lucas capítulo 10, né, a parábola do bom samaritano. Me veio em mente aqui esse texto e eu queria compartilhar com você. É Lucas capítulo 10 e o versículo de número 25, né, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim para ele: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ao teu próximo como a ti mesmo. E ele vai questionar, né, no versículo de número 29, ele querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? É aí onde conta a parábola, né? Jesus conta a parábola do bom samaritano. E você lembra comigo que nesta parábola Jesus falou de 3 personagens: o sacerdote, o levita e o samaritano. Nesta parábola Jesus vai mostrar que um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. Foi espancado, bateram naquele homem, ficou à beira da estrada quase que morto. O levita e o sacerdote passaram, mas a Bíblia diz que passaram de largo.
Ou seja, eles agiram com indiferença, eles não se preocuparam com o estado de sofrimento daquele homem. Mas o bom samaritano, ele não só passou, mas ele parou, deu atenção e cuidou do seu próximo. E Jesus conclui dizendo que este é o próximo, né? Este é o nosso próximo, é aquele aonde nós damos uma atenção, paramos, ouvimos, se preocupamos, nos importamos com as suas dores, com os seus sofrimentos. O bom samaritano, ele é destacado aqui como alguém que não apenas viu, mas que agiu, enquanto os demais, ou seja, os dois que estão citados no texto, apenas o sacerdote e o levita apenas viu, mas fez de conta que não viu. Que o Senhor possa despertar em nosso coração essa preocupação de agirmos com atenção ou dar atenção ao sofrimento, à necessidade daquele que está em nossa volta. Então veja que não houve isto, mas Neemias ele vai trabalhar essa situação, né, de indiferença entre eles. Mas, queridos, voltando aqui para Neemias, capítulo de número 5, veja comigo mais uma vez, Neemias, capítulo 5, e o versículo de número 10, você vai ver aqui uma outra causa da desunião. Eu disse que a primeira foi a falta de amor, né, a avareza. Eles queriam ficar ricos porque o avarento, ou seja, aquele que cobra juros altíssimos, é porque ele quer ficar cada vez mais rico, né? Então isso era proibido na lei, mas além disso houve também a empatia, né, a falta ou a indiferença, como eu acabei de falar, mas não somente isso. Veja, Neemias capítulo 5, verso 9. Disse mais, não é bom o que fazeis, porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Queridos, observe aqui no versículo de número 9, né, que uma outra causa desta desunião entre eles foi exatamente a falta de temor a Deus. E aqui é onde está, né, a razão, podemos assim dizer, principal pela qual tudo aquilo estava acontecendo, né? Porque quando a falta de temor a Deus, quando não tememos a Deus, não respeitamos a sua palavra, não honramos a Deus com as nossas atitudes. E isto é claro aqui quando Neemias diz, olha, não é bom o que fazeis, porventura não devias andar no temor de Deus? Queridos, esta falta de temor é notória aqui, né? E Neemias ele vai repreender isso, né, de uma forma enfática. Ele vai repreender os nobres, dizendo, não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus. Amados, quando nós olhamos para essa questão que estamos tratando aqui, a falta de temor a Deus e a sua lei, nós podemos destacar algumas verdades do que estava acontecendo ali. Ou seja, essa falta de temor a Deus fez que os pobres fossem ignorados ao ponto de passarem fome, conforme Neemias 5:3, foram ignorados. Sofreram, né, por causa esse esquecimento, né, daqueles que podiam socorrer. Segundo, juros exorbitantes foram cobrados dos seus irmãos, conforme nós já falamos. Terceiro lugar, seus irmãos foram vendidos injustamente como escravos. E por último, o nome de Deus sendo desonrado entre as nações. Eu queria ler para você esse texto de Neemias, capítulo 5, verso 9, em uma outra versão, porque você vai entender melhor. Aqui na revista e corrigida, diz da seguinte forma, né? Disse mais, não é bom que fazeis, porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Agora veja na versão NVT, como diz esse texto. Então prossegui, o que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor de Deus, no temor de nosso Deus? Agora veja a parte final. Para evitar a zombaria das nações inimigas? Ou seja, aquela atitude daqueles judeus ricos estavam causando uma zombaria entre os inimigos. Por isso que não podemos permitir que haja desunião entre nós, porque o nome de Deus é desonrado diante daqueles que não temem a Deus. Ou seja, os inimigos, quando eles veem tal atitude, eles zombam do nome de Deus. Agora, observe que toda essa situação era importante ser resolvida, mas não de qualquer forma, né? Não era de qualquer maneira, né, que Neemias ia resolver aquela situação que eu volto a dizer um pouco delicada. E quais foram as medidas adotadas por Neemias para restaurar a união do povo, né?
Porque se nós observarmos, queridos irmãos, alguns textos, algumas referências, como Jeremias, eu acho que é importante ler esse texto. Jeremias capítulo 6, verso 6, nós vamos destacar o seguinte aqui logo nesse momento, né, de que quando a comunhão dos santos em Israel era quebrada, instalava-se a injustiça social, a opressão, a violência, né? Então, quando não se obedece a Deus, né, quando se perde a comunhão entre o povo de Deus, situações ruins acontecem. Jeremias capítulo 6, verso 6, está escrito assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada. Só opressão há no meio dela. Se você ler também capítulo 25, verso 3, né? Vamos ver, esse texto está aqui em Jeremias 25 e 3, está escrito: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vos anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes, mas vós não escutastes. E todos nós sabemos o que aconteceu nos dias de Jeremias. Jeremias, inclusive, é aquele profeta que Deus vai levantar para dizer ao povo que eles iriam ser levados para a Babilônia. Deus vai levantar Jeremias para repreender o pecado do povo, mas se você ler realmente os textos que eu li aqui, com calma ou com atenção, por exemplo, Jeremias 25 e 3, a parte B está escrita: veio a mim a palavra do Senhor e vula anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. O povo não deu ouvido à voz de Deus, não obedeceu, e vieram as consequências duras, né? Então, observando aqui o contexto de Neemias, como é que ele vai tomar algumas medidas, né? As situações que ele está enfrentando, né? Lembrando mais uma vez que o povo estava desobedecendo a Deus, a sua palavra, quebrando a lei de Deus, cobrando juros altíssimos, não havia temor de Deus. Então veja que precisava ser corrigida também essa questão, não só social, mas espiritual, né? Porque o povo não estava obedecendo a Deus e a sua palavra. Quais são as medidas que Neemias toma? Eu queria voltar a ler aqui a Neemias capítulo 5 e o versículo de número 6, que diz: ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Observe, queridos irmãos, que quando ele ouviu o clamor do povo, porque o versículo 1 fala de um grande clamor, né? O povo clamou devido ao que estava acontecendo por parte dos nobres e magistrados oprimindo o povo. Neemias ele vai agir de uma forma imediata, de uma forma justa também, para remover toda a injustiça e a opressão que estava acontecendo ali em Jerusalém. E volto a destacar mais uma vez que Neemias, ele era um líder habilidoso, ele tinha muita habilidade, e claro que aquilo não dependia, ou seja, não era dele apenas, mas Deus que lhe dava essa graça. Porque Neemias era um homem de oração, um homem que conhecia a palavra. Então, quem ora e que ama a palavra de Deus, Deus dá habilidade, né? Deus dá capacidade para resolver situações complicadas, difíceis. E nós vamos perceber que Neemias ele vai agir com muita habilidade para resolver aquela questão social e econômica, né? Que estava, podemos assim dizer, ameaçando a estabilidade da comunhão. E o versículo 6 diz assim, que quando ele ouviu o clamor, muito me enfadei, né? Muito me enfadei. Se você observar esta expressão, esse texto, né? Enfadei, em outras versões está muito me aborreci. Ele ficou aborrecido com aquela situação. Agora, o que é que ele vai fazer? Ele sabe que está errado o que está acontecendo. O povo está sofrendo. O povo depende dele para uma solução. O que é que Neemias faz? Quais são os passos, as atitudes de Neemias? Vamos voltar para a leitura. Acompanhe aí na sua tela, Neemias capítulo 5, versículo 7, está aí na sua lição, você pode ler comigo. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Então, queridos, observe o seguinte, que quando Neemias ouviu o clamor, a primeira coisa que ele faz, diz aqui o texto, e considerei comigo mesmo no meu
coração, considerei. Neemias está aborrecido, como eu já falei, né? Está com o coração irado, né? Porque essa expressão aborrecer, né? Depende da versão que você está lendo. Aqui está na corrigida, enfadei. Na atualizada você lê, muito me aborreci. Na NVT, fiquei muito indignado, né? Então, o que realmente está acontecendo com Neemias é que Neemias está irado. Neemias está irado com o que está acontecendo ao seu povo, né? Ele está aborrecido porque o seu povo está sofrendo. E é interessante que Strong, né, ele diz no seu comentário que esta palavra, ou este termo aborreci, ele traz a palavra do hebraico, né, o termo shahar, né, ou sharar, né? Estamos aqui com um professor de hebraico, né, o evangelista Alessandro, mas eu acredito ser esse o termo mais correto, né, sharar. E esse termo, esta expressão, significa literalmente estar quente, furioso. Já imaginou como é que Neemias está? Neemias está quente, está com a cabeça irritada, né? Essa expressão significa também inflamar-se, esquentar-se de irritação, porque Neemias olha para o sofrimento do seu povo e não aceita, ele fica irritado. Mas, queridos, ele não vai agir de imediato, porque Neemias, como líder, ele poderia tentar resolver do seu jeito, logo tomar uma atitude. Não, ele não faz isso. A primeira coisa que Neemias faz é considerar. Está aí no versículo que eu li, versículo 7, e considerei no meu coração. E esta expressão considerar significa olhar, fitar com atenção e minúcia, refletir sobre uma coisa, um fato, uma possibilidade, sobre alguém ou sobre si mesmo. Então, quando nós lemos aqui essa expressão, considerei no meu coração, o que é que Neemias está fazendo? É que, apesar de irado, a sua primeira atitude foi refletir o que deveria fazer. Queridos, muitas vezes nós tornamos a situação mais complicada ainda, porque diante de uma situação que nos traz irritação, que nos deixa furioso, queremos agir no imediato, né? Como alguém já diz, né? Na flor da pele você está ali irritado e quer resolver. Não faça isso. Há um texto na palavra de Deus, você pode conferir, é Provérbios 19, versículo 2. Sabe o que é que diz esse texto? Que não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Neemias não poderia se precipitar no que deveria fazer, como resolver. Não, Neemias precisava agir com equilíbrio. Há momentos que você precisa ter equilíbrio para tomar uma decisão, para falar, para agir. Se nós tivermos esse cuidado, essa questão da desunião, né, porque a lição está tratando das causas da desunião. E muitas vezes as causas da desunião é a nossa precipitação. E Neemias está dizendo, o texto diz, considerei no meu coração. Tem coisas que você vai ouvir, informações que você vai receber, que você precisa considerar, ou seja, parar para refletir um pouco. Alguns estudiosos da Bíblia, eles chegam até a dizer que essa expressão considerar, alguns defendem, entendem que nesse ínterim aí, enquanto ele está considerando, ele está também orando, buscando a Deus uma direção para saber o que deveria fazer, porque todos nós sabemos que Neemias em tudo orava. Neemias começou orando, lá em Neemias capítulo 1, verso 4, quando ele esteve diante do rei, diz a Bíblia Sagrada que o rei quando perguntou, o que você quer agora, Neemias? E Neemias, diz o texto, Neemias capítulo 2, então eu orei ao Deus dos céus. Neemias orou quando surgiram inimigos. Imagine agora, com um problema interno tão complicado como esse, Neemias com certeza orou. Minha irmã, meu querido irmão, se está difícil, ore. Deus vai dar uma direção para que você saiba como agir diante de situações que estão querendo trazer desunião, quem sabe, na tua família, né? Porque o inimigo, né, das nossas almas, ele começa, principalmente querendo atacar a família. É no lar, é no convívio familiar, entre marido e mulher, entre os pais e os filhos, entre os irmãos. O inimigo ele vai tentar lançar a semente, né, maligna da desunião lá para desestabilizar, para que não haja harmonia. Mas há poder no sangue de Jesus nesta manhã. A tua família é uma bênção de Deus. Não permita, né, que situações que estejam acontecendo venham complicar mais ainda o que já está complicado. Faça como Neemias. Está difícil? Não me permita a expressão, relaxe um pouco. Considere na sua mente, no seu coração. Haja com calma. Deus vai lhe dar graça, minha irmã,
para saber tratar essa questão familiar, esse problema delicado que você está vivendo com seu esposo, com seus filhos. Considere no seu coração, como diz aqui esse texto, Neemias considerou, ou seja, ele refletiu. Glória a Deus. Você crê que o Espírito Santo de Deus ele vai lhe ajudar a resolver as situações delicadas da sua vida? Não só na sua família, no seu trabalho, né, no seu ambiente, né, até no contexto de igreja, né, porque nós não somos perfeitos, nós vamos observar mais à frente, né, que as situações aconteceram também na igreja, né, ou no meio da igreja, né, primitiva. Né, havia união, mas também havia focos de desunião, né, na igreja em Corinto, na igreja aos Gálatas, Paulo vai repreender também o que estava acontecendo. Então, nós precisamos entender que a melhor coisa é refletir um pouco, né? Eu repito o texto do proverbista que diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Depois que Neemias considera no seu coração, ou seja, depois que ele refletiu, qual é o próximo passo? Vamos observar aqui, Neemias capítulo 5, verso 7, está escrito, né? E considerei consigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um do seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Observe que após Neemias considerar, ele vai agora repreender os opressores. Porque cabia a Neemias ali agora essa decisão, né, de repreender aqueles que estavam errando, né? Depois que ele ouviu o clamor do povo, depois que ele considerou no seu coração o que devia fazer, Neemias vai agora ao âmago do problema, porque o texto está escrito: depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi, né? Repreendi, isto está aqui em uma outra versão, repreendi os nobres e magistrados. Neemias sempre se destacou como um homem sensível, né? Ele ouviu o clamor, se preocupou, mas agora leva em consideração que tinha que tomar uma atitude, tinha que resolver. E nós vamos observar aqui no texto que diante de uma assembleia, né, porque ele vai convocar aquela assembleia, ele vai repreender os nobres, os magistrados. Eles são repreendidos porque estavam cobrando juros altos, condenados na Bíblia, como eu já falei, dos empréstimos, né, violando a lei de Deus e levando o povo à miséria. Né? Então, Neemias repreende, mas não apenas repreende, Neemias pede a eles agora tomarem uma atitude. Eles deveriam agir, não é apenas receber a repreensão, mas o versículo de número 8 nos mostra, né? Vamos continuar lendo, Neemias capítulo de número 5, versículo 8, está escrito: e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez venderias vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho, restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então, queridos, observe que Neemias agora pediu aos magistrados, né, aos nobres, que restituísse aquilo que foi tomado dos pobres, né, que eles restituíssem aquilo que fora tomado de uma forma injusta, a fim de amenizar aquele sofrimento do povo, né, que estava sofrendo, né, com as suas propriedades sendo confiscadas, né, que estavam sem condições de pagar os juros altíssimos. Eles deveriam devolver as propriedades também, está aí no versículo 11. E é interessante que Neemias ele conseguiu conscientizar o povo. Os nobres e magistrados concordaram com aquilo. Está escrito, né, que os nobres concordaram em fazer a devolução e cessar seus atos de ganância. Vamos observar aqui no texto, Neemias capítulo 5, verso 12. Então disseram: restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra.
Então veja que diante dos sacerdotes, aquela fala deles de restituição, ou seja, dos nobres e magistrados, foi confirmada. Neemias chama, coloca eles diante dos sacerdotes, eles confirmam esse juramento. Também podemos destacar que houve um ato simbólico de Neemias. Veja aí, capítulo 5 ainda, versículo 13 de Neemias, o que aqui diz. Também o meu regaço sacudi e disse, assim sacuda Deus a todo homem da sua casa e do seu trabalho, que não cumprir esta palavra. Assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Então veja que aqui no versículo 13 é um ato simbólico de Neemias. O texto diz que Neemias sacudiu as suas vestes e pronunciou que qualquer que não mantivesse aquela promessa, igualmente seria sacudido, iria perder, ia ficar vazio, né? Perdendo tudo aquilo que possuía. Isto é, na verdade, uma palavra, uma sentença de maldição, se eles não obedecessem. Então veja que eles concordam, né, que façam tal coisa, né, para que aquela situação fosse resolvida, inclusive eles voltassem a cumprir e obedecer o que estava determinado na lei de Deus. E falando sobre a lei, sobre o que Deus havia determinado, é bom lembrar, né, que sobre essa questão de pobres, entre pobres e ricos, Deus criou leis e normas para que um favorecesse o outro. Por exemplo, quando a gente lê alguns textos da palavra de Deus, nós vamos perceber lá em Levítico, capítulo 25, versículo 36, também Ruth, capítulo 2, versículo 2, né, que os hebreus não podiam cobrar juros, né, ou usura dos seus irmãos. E quando era o tempo de colheita, eles eram obrigados a deixar aos pobres aquilo que é chamado de respigas, ou as respigas. E isso foi o que aconteceu com Ruth, né, lá em Ruth, capítulo 2, versículo 12. Respigar, né, significa literalmente apanhar no campo as espigas que ficaram após a colheita. E por que Deus fez isso? Para que os necessitados fossem socorridos. Isso é importante, ver como Deus se preocupa ou como Deus se preocupou com essa situação. Mas, queridos, para nós concluirmos este comentário, esta lição desta manhã, qual é a importância da união na igreja? Porque nós vimos aqui o contexto socioeconômico que estava acontecendo nos dias de Neemias, ali entre os judeus. Nós falamos também sobre as causas da desunião, quais foram as medidas que Neemias tomou, mas agora, trazendo para o contexto de igreja, aplicando para os nossos dias, qual é a importância da união na vida da igreja, né? A semelhança dos dias de Neemias, que o povo começou com um só coração, né? Como um só homem, como um só povo, né? Neemias 8:1, Esdras 3:1 diz que era um só povo, juntou-se como um só povo. De igual modo, nós vamos observar em Atos capítulo 2, versículo 42, que a igreja primitiva vivenciou um momento de união singular, incomparável. Abra a sua Bíblia comigo, Atos capítulo 2, versículo de número 42, você vai ver nesse texto, né, que havia uma união entre aqueles que estavam aceitando a fé em Cristo. Atos 2:42 é um texto maravilhoso, né, e muito conhecido, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam, observem, estavam juntos e tinham tudo em comum. Observe ainda capítulo 4, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Versículo de número 33 a seguir continua mostrando que havia uma comunhão profunda, tremenda entre aquela igreja primitiva. Todavia também é bom destacar, né, de que não demorou muito para surgirem o que eu chamo de focos de desunião. Situações foram acontecendo, como eu já citei aqui entre os coríntios, na igreja aos coríntios, Paulo vai mostrar ali, né, que havia um problema seríssimo, né, o povo estava dividido, havia situações desagradáveis, mas a recomendação que Paulo vai trazer àqueles crentes, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 10, é que eles deveriam ser unidos. A recomendação que o próprio Deus traz no Salmo 133 é que nós sejamos unidos, e que o Senhor Jesus também fala em João 17:21, é que sejamos um só, como Ele e o Pai é um só. Qual é a importância da união?
Eu queria que você lesse comigo esse salmo que eu acabei de citar, que é o Salmo 133, para nós chegarmos aqui a uma conclusão desse estudo. Salmo 133 está escrito assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Queridos, quando nós vivemos em união, a bênção de Deus está sobre a nossa vida, e a bênção e a vida para sempre. É interessante que o Salmo 133 nos diz que quando nós vivemos em união, o óleo e o orvalho, que são símbolos do Espírito Santo, são derramados, trazendo bênção e vida. Por que também não lembrar que o orvalho é um símbolo de fertilidade na Bíblia, está relacionado à fertilidade? Você pode conferir Deuteronômio capítulo 33, versículo 13 e o 28. Porque quando tem orvalho sobre a terra, tem vida, a terra produz. Mas também ele fala aqui do óleo, e o óleo está relacionado à fragrância. Se você ler Êxodo capítulo 30, verso 34 ao 38, quando Deus mandou Moisés fazer o óleo da unção, o óleo santo, ele mandou pegar várias especiarias, para que pudesse preparar aquele óleo que tinha uma fragrância e um cheiro muito agradável. Por isso que o Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é agradável diante de Deus quando a igreja vive em união. Quando nós vivemos em união também, João 17, 21 diz: para que o mundo creia que tu nos enviastes. O nome de Deus é honrado, é glorificado quando isto acontece. Agora eu encerro dizendo que existem atitudes que nós devemos tomar e que podemos tomar, que evitam a desunião na igreja, ou entre nós, na sociedade. Eu já citei aqui 1 Coríntios 1:10, Paulo diz: sejais unidos, sejais unidos. E na Bíblia nós encontramos algumas atitudes que contribuem para que seja mantida a união entre os membros da igreja. Qual é a primeira atitude? Primeiro, ter o mesmo sentimento. Você pode ler Filipenses capítulo 2:2, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então veja, ter o mesmo sentimento. Segundo lugar, ainda em Filipenses 2:3, considerar os outros superiores a si mesmo. Ele diz, o texto de Filipenses 2:3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso mantém a união, quando nós consideramos o nosso próximo. Romanos 12:10 está escrito: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como podemos manter esta união entre nós? Em terceiro lugar, Filipenses 2:5 também nos mostra que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento era este? De humildade. Quando há humildade, quando mantemos um coração humilde, também a união é mantida na igreja. Como devemos manter esta união? Filipenses 2:4, se preocupando com o bem-estar do próximo. Está escrito: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E você pode ler também 1 Carta aos Coríntios 12, verso 25 e outros textos. Socorrer os necessitados também, Romanos 12:13, diz: comunicar aos santos nas suas necessidades. Ainda podemos destacar não fazer acepções de pessoas, Tiago 2, verso de 1 ao 9. Não pagar mal com mal, como diz a palavra lá em Romanos 12:17. Exercer o amor fraternal, segundo a Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 5. Praticar o perdão e a misericórdia, Colossenses 3:12. Suportar, corrigir e restaurar os mais fracos. Gálatas 6:1 é interessante que diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não sejas tentados. Queridos, que nós possamos, que todos nós possamos ser um Neemias nesses dias, nesse tempo. Que assim como Neemias conseguiu conciliar o povo, unir o povo novamente, você possa ser um instrumento de Deus na sua casa, na sua congregação, no seu trabalho, onde você estiver, para também unir o povo, manter esta união, porque quando esta união ela é mantida, é dito aqui no texto do Salmo 133, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida e que a bênção de Deus seja derramada sobre nós. Eu agradeço mais uma vez ao nosso pastor, ao nosso superintendente, que se faz representar aqui pelo nosso nobre secretário evangelista
Alessandro Barreto, muito obrigado. Deus abençoe, ministro Jaziel. Que bênção, que manhã maravilhosa, que palavra tão edificante. Temos certeza absoluta que você foi edificado nesta manhã. E com toda certeza, a bênção de Deus continuará sobre você e a sua família. Nós já estamos chegando ao término deste maravilhoso culto. Um culto em seu lar. Um culto onde podemos ouvir e sentir a gloriosa presença de Jesus. Mas nós queremos, antes da oração final, fazer uma menção honrosa aqui ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que no último dia 18 desse mês, do mês de agosto, completou mais um ano de vida. E eu queria fazer uma oração final pela vida do nosso pastor presidente. Semana passada, o nosso superintendente, o pastor Nadi Jackson Saraiva, fez uma oração pelo nosso pastor, deixou um versículo para a meditação dele, mas nós queremos mais uma vez fazer isso. A Bíblia diz que devemos dar honra a quem tem honra, e nós queremos fazer isso. E em nome da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, nós vamos ler um texto, mas eu não vou fazer isso sozinho. Eu quero convidar aqui os nobres companheiros, ministro Jaziel, por favor, presbítero Lucena, venham para aqui, ministro, por gentileza, para aqui, para esse lado, obrigado. Nós queremos aqui, como representantes da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais aqui no estado de Pernambuco, pastor, em nome do pastor Nadi Jackson, ele nos pediu para deixar um versículo para a sua meditação. Nós queremos ler um texto muito conhecido, que é a bênção arônica, que está no livro de Números, capítulo de número 6, e os versículos 24, 25 e 26. Eu quero aqui, pastor, parafrasear esse texto dizendo: pastor Ailton José Alves, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, pastor Ailton, levante o seu rosto e te dê a paz. Tenho certeza que presbítero Jonatas, Lucena, evangelista Jaziel, nós estamos felizes. Sim. E nós queremos dizer em nome de todos os professores, todos os adjuntos, secretários de escolas bíblicas dominicais, secretários, coordenadoras e coordenadores do Departamento Infanto-Juvenil, bem como dirigentes e vice-dirigentes, pastor, dizer ao Senhor um feliz aniversário. E nós aqui da Superintendência estamos representando o nosso pastor Nadi Jackson, queremos dizer ao senhor, pastor Ailton, feliz aniversário. Vamos, ninguém ensaiou, não é, ministro? Mas 1, 2, 3, pastor Ailton, feliz aniversário. Vamos orar, ministro Jaziel, já que o senhor está aqui, o senhor vai orar, agradecendo a Deus. Que honra. No final a gente ministra a bênção. Amém, vamos orar, agradecendo a Deus pelo culto e agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor Ailton José Alves, que inclusive é evangelista Alessandro Barreto. Pois não. Ele é, na verdade, um grande exemplo no que diz respeito a esse incentivo, né, de escola dominical, de estudar a palavra. É um homem muito dedicado e que a gente aprende muito com ele nos cultos de doutrina. Né? Vamos orar juntos? Senhor meu Deus e eterno Pai, nós queremos louvar o Teu nome e Te agradecer, Senhor, por mais esse culto. Por mais uma vez estarmos reunidos na Tua presença, estudando a Tua palavra. Nos ajude para que a cada dia possamos agir como verdadeiros Neemias, sendo instrumentos de bênção, Senhor, na sociedade, no trabalho, na igreja, onde nós estivermos. Ó Deus, continua abençoando, Senhor, o Teu povo, os nossos irmãos da terceira idade que estão aí acompanhando esse culto, que não podem estar na Tua casa, mas estão aí sendo abençoados. As nossas crianças, ó Deus, os enfermos, estenda as Tuas mãos, continua abençoando a Tua igreja. Nós queremos também, neste momento, Senhor, nos dirigir a Ti, Senhor, com uma palavra de gratidão, Senhor, primeiro. Gratidão pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a quem tu tens levantado em um tempo difícil, Senhor, da Tua igreja aqui na terra. Ajuda o Teu servo. Mas Tu tens dado graça a ele.
Tu tens dado a ele coragem, ousadia para fazer a obra, sabedoria. Ó Deus, nós te agradecemos porque a tua igreja, Senhor, está bem. A tua igreja está avançando, progredindo, caminhando para o céu. Ó Pai, obrigado pela vida deste homem. E nós te pedimos de uma forma especial uma bênção sobre a sua vida neste dia. Ó Deus, sobre a vida do teu servo que fez aniversário neste último dia, 18 de agosto. Continua abençoando, dando muita saúde ao nosso querido pastor presidente. Abençoando a sua esposa, a irmã Judite. Ó Deus, o pastor Ailton Júnior, o pastor Jefferson Nafis, que está ali nos Estados Unidos. A nossa irmã Ana, Senhor, que está ali em Portugal. Seus netos, Senhor, a sua nora, genro, toda a família, continua abençoando para a glória e louvor do teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse culto. Nós te agradecemos, ó Deus bendito, pela tua fidelidade, pelas bênçãos que tens derramado sobre a igreja através da Rede Brasil. Continua abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do seu Divino Espírito seja com todos nós, agora e para sempre. Amém.